Olá, meu nome é Ana Clara Botafogo, sou aluna da Engenharia Florestal da UNB e o título do meu projeto é O uso de hidrogel na germinação de sementes e estabelecimento de plântulas de eretrina especiosa, e o meu orientador foi o professor Anderson Marcos de Souza. A espécie escolhida é mais conhecida como mulungu do litoral e é uma espécie nativa do Brasil, de ocorrência no Cerrado e na Mata Atlântica. O objetivo do estudo foi verificar o efeito da incorporação de diferentes dosagens de hidrogel na germinação de sementes e crescimento de plântulas de eretrina especiosa em laboratório. A coleta foi feita utilizando escada e tesoura de poda e as sementes foram armazenadas em potes de plástico com tampa em temperatura ambiente até o início do experimento. O experimento foi confeccionado no Laboratório de Tecnologia de Sementes, localizado no CRAD, no campus S. Ribeiro da UNB. As sementes foram submetidas a 5 tratamentos, com 4 repetições de 20 sementes cada, sendo 400 sementes no total. E os tratamentos foram feitos em delineamento inteiramente casualizado, sendo eles 0, 0,5, 1, 1,5 e 2 gramas de hidrogel por litro de substrato. A quebra da dormência das sementes foi feita por meio de escarificação com lixa e a desinfestação foi utilizando solução de hipoclorito de sódio a 10% de concentração. Para o meio foi utilizado o substrato, sendo 300 ml de água para cada 1 litro de substrato, e foram incorporadas as quantidades de hidrogel. As repetições foram aleatorizadas dentro da germinadora de sementes, com temperatura ajustada para 25 graus Celsius e regime de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. As avaliações foram feitas de 3 em 3 dias, durante um período de 2 semanas e meia, e as variáveis avaliadas foram o índice de velocidade de germinação, número de folhas, número de raízes secundárias, comprimento da parte aérea e das raízes, peso úmido e seco da parte aérea e das raízes. E os dados foram processados com o auxílio do software Sysvar. A tabela 1 apresenta a análise de variância das variáveis morfológicas da germinação e do estabelecimento de plântulas após a incorporação de hidrogel ao substrato. Apenas o número de sementes germinadas, para o número de sementes germinadas, o valor foi alto, acima de 30%, indicando uma variação nas médias obtidas entre as repetições. As sementes apresentaram uma boa germinação, com valor médio de 19 dentro dos tratamentos. O número de folhas obtidos foi baixo, 2 folhas, enquanto o número de comprimento, tanto da raiz quanto da parte aérea, foram altos para o período. Se considerar a relação da proporção 2:1, os valores encontrados estão próximos ao recomendado, o que permite inferir que as plântulas obtidas possuem uma boa proporcionalidade da parte aérea para a raiz. A tabela 2 apresenta os valores médios obtidos da germinação e do estabelecimento de plântulas. Apenas foi detectada a diferença significativa no comprimento das raízes. As plântulas não apresentaram dificuldade em estabelecer sua parte aérea. Em todos os tratamentos, elas atingiram comprimentos superiores a 18 centímetros, o que, para o período da avaliação, pode ser considerado um tamanho bom. Os tratamentos de 1 grama de hidrogel por litro de substrato apresentaram um menor valor médio. A diferença no comprimento das raízes do maior valor para o menor está próxima de 3 centímetros, o que é considerável quando a planta está estabelecida e tem necessidade de absorção de água pelo sistema radicular. A tabela 3 apresenta a análise de variância do peso úmido e do peso seco das plântulas. Os valores não apresentaram uma boa proporcionalidade entre a parte aérea e a raiz. Os valores da raiz ficaram bem inferiores, não apresentando uma proporcionalidade próxima de 2, como recomenda a literatura, para ser uma muda de boa qualidade. A tabela 4 apresenta os valores médios obtidos do peso úmido e peso seco das plântulas. Os valores não apresentam diferença estatística entre os tratamentos, indicando que a disponibilidade hídrica atribuída à presença de hidrogel não influenciou o ganho de biomassa. Em todos os tratamentos de peso úmido, a proporcionalidade da parte aérea em relação à raiz ficou em torno de 4, bem superior ao recomendado, que é 2. E para o peso seco, essa proporcionalidade está bem maior, que foi próxima de 6. O comprimento da raiz foi a única variável que teve uma diferença estatística apontada pelo teste de Tuckey, onde o uso da dose de 1 grama por litro apresentou menor crescimento em comparação com a dose de 2 gramas por litro, tendo um coeficiente de variação de 16,02%. O coeficiente de variação alto ou muito alto indica que a variável não é confiável para medir com precisão as diferenças qualitativas nas doses de hidrogel utilizadas. Sendo assim, necessária uma mudança no método
e uma repetição do experimento aplicando tais mudanças. E com isso, eu termino a minha apresentação. Muito obrigada.